gente, para todos nós, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes, escritores e expositores. Hoje, o nosso comentário será realizado pela Ari Soares Sobrinho, da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo. Em 2 momentos, o Ari vai estar comentando para nós, trazendo as mensagens lindas de orientações. Primeiro momento, obsessão, espirituais e passe. Muitas pessoas, queridos amigos, queridas amigas, muitas pessoas de outra religião perguntam assim: Ari, eu posso ir a um centro espírita, mesmo eu sendo de outra religião? E eu pergunto, mas o que motiva você de ir a uma casa espírita? Eu ouvi dizer que vocês ali fazem passes, e esses passes são bons. Eu queria levar minha filha, porque ela não está muito bem, emocionalmente ela anda muito nervosa, ou ao contrário, emocionalmente ela anda muito triste. Eu posso levá-la lá? Nós dizemos, não só pode, como deve. É claro, as casas espíritas de Jundiaí, que estão envolvidas com o movimento da unificação de Jundiaí, pela União das Sociedades Espíritas de Jundiaí, chamada USE, estas casas espíritas os receberão de braços abertos. Você continua na tua religião, não precisa mudar não, que bobagem. Mas venha receber um passe. E aí me perguntam, né, mas Ari, o que é o passe? O que acontece no passe, Ari? Eu sei que é uma coisa boa, porque todo mundo que recebe o passe diz que é bom, que sai melhor, que fica melhor. Então nós dizemos assim, olha, cada casa espírita tem a sua forma de aplicar os passes, no sentido mesmo de dizer a você, olha, nós gostaríamos que você viesse com esse seu parente ou você mesmo, algumas vezes, 5, 10, 15, 20, algumas vezes, porque a reunião de passe, ela é acompanhada da evangelho-terapia. Evangelho o quê? Evangelho-terapia. Ou seja, é uma reunião onde nós vamos apresentar as orientações seguras do Cristo, de Jesus, através do seu Evangelho, a que ficou conhecido por todos nós como o Novo Testamento. As parábolas do Cristo, os ensinos dele, que não são as parábolas, mas os ensinos verdadeiros, como não façais ao outro aquilo que não querereis que vos façam. Não é? Não é uma parábola isto. A parábola de Jesus são parábolas como esta do semeador, e o semeador saiu a semear. Lembram dessa parábola? Os cristãos a conhecem de cor e salteado, não é? Ou a parábola do bom samaritano, tão bem falada no meio de todas as religiões cristãs, não é? Um homem saiu de sua cidade e, no caminho, foi atacado por ladrões que quase o mataram e ali o deixaram. Lembra? Esta é uma das parábolas que Jesus contava, ou seja, Jesus contava histórias, porque Jesus acreditava que os homens iriam entender melhor quando ele falasse por parábolas. O coração daqueles homens ainda estava na infância, não compreendiam muitos ensinos. Se Jesus deixasse para nos falar, como agora com a doutrina espírita, nós assim nos colocamos, já buscando uma explicação melhor do que é que Jesus queria nos dizer, não é? Então essas reuniões de evangelho-terapia traz-nos-ão Jesus novamente com uma explicação enfocada pela doutrina espírita. E então depois as casas oferecem os passes. E o que é o passe, Ari? Você vem a uma casa espírita, adentrará uma casa, mas eu tenho medo de ir numa casa espírita, Ari. Sabe, eu ouvi dizer que não é muito bom. Eu quero ir, mas em verdade eu tenho um pouco de medo. E sabe uma das coisas mais interessantes? Quando as pessoas vão a uma casa espírita, ficam assim nos perguntando:
Mas é isso a casa espírita? Assim é a casa espírita? É dessa maneira que é uma casa espírita? Uma mesa com alguns livros em cima? Um caderno onde se colocam muitas vezes o nome de pessoas e o endereço para vibrações à distância? Cadeiras onde as pessoas com um certo conforto ali se instalarão? Um quadro negro ou branco às vezes? E um orador à frente, um dirigente daquele trabalho em que vai estar comentando, falando sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Uma biblioteca no fundo, quase sempre uma sala em que dizemos, aqui é uma sala onde se realizam os passes. E naquela sala, as pessoas entram de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, até de 10 em 10 pessoas. Tem cadeiras, eles vão se sentar naquelas cadeiras, e existem os médiuns que vão lhes aplicar o passe. É semelhante a Jesus, muito parecido. Lembre-se que Jesus colocava as mãos sobre os seus doentes. Os passistas, imagine você que à minha frente está sentado de costa para mim, alguém que veio receber o passe. O passista, então, concentrado em oração, doando amor de si, aplicará as mãos sobre aquele enfermo e desejará o auxílio que ele tem merecimento. Mais até, às vezes até a misericórdia. Na misericórdia de Deus, um pouco mais do merecimento, não é? Então, aplicar-se-á um passe nessa pessoa, dar-se-á um passe nessa pessoa, ou seja, doação de fluidos, doação de amor. O plano espiritual utiliza o médium de passes para, através dele, aproveitando a sua condição de estar encarnado, dando também das suas energias materiais sobre aquele necessitado, e aquele necessitado, então, depois de alguns segundos, terminado o passe, eles respiram quase que aliviados sobre aquele transtorno de que estavam passando, seja físico, seja emocional. Então, quando você tiver dúvida se pode ir a uma casa espírita receber um passe, pode sim. Os espíritas, as casas espíritas, estão de portas abertas para te receber e para que você possa receber também os passes, as suas necessidades. Na Evangelho-terapia, como eu disse a vocês, falaremos do Cristo, falaremos de seus ensinamentos, falaremos de seus apóstolos, contaremos um pouco, algumas coisas da vida de Jesus. Pois sabe que a gente percebe? Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, conhecem Jesus, mas conhecem tão pouco da história de Jesus. Paulo de Tarso, ele foi um doutor da lei. Que é isso, Ari, um doutor da lei? Quando ele era jovem, ele foi orientado a ser um religioso, alguém que conhecia as leis, o que os judeus hoje ainda chamam os seus torás, as leis universais, a maioria delas trazidas por Moisés, entre outros, e estas leis vige o povo, rege a vida do povo. E Saulo de Tarso era um jovem que desde muito novo estava aprendendo a estas leis, porque tornar-se-ia um dia um doutor das leis. Está vendo? Olha, conheceria as leis para um dia aplicá-las. E todo doutor da lei, quando jovem, é orientado por um doutor da lei mais velho. É como se fosse o mestre dele. E ele tinha como mestre um Gamaliel, era para Saulo de Tarso um orientador. E ele então foi bem orientado por Gamaliel, mas ele começou, e eu tenho certeza que o motivo foi ciúme.
ele começou a sentir ciúme daquele movimento dos apóstolos de Jesus, porque Jesus já havia partido, Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia voltado ao plano espiritual. E os seus apóstolos pregavam então os ensinos de Jesus. E de repente, Saulo de Tarso resolve perseguir aqueles homens, chamados homens do caminho, porque tinham uma entidade, uma casa, que ficou conhecida em Jerusalém como a Casa do Caminho, onde Pedro, Tiago, Felipe, João, ali estavam coordenando trabalhos de assistência a pessoas pobres, necessitadas, doentes, combalidas, abandonadas. Mas ele, Saulo, um dia resolve perseguir um homem de nome Ananias. Ananias vivia numa cidade de Damasco, na Síria atual de hoje, e ele então vai em busca de prender Ananias. E na estrada de Jerusalém a Damasco, quando ele então está aproximando-se da cidade, Jesus aparece-lhe e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que eu vos fiz para que me persigas desta forma? Imagine que susto, não é? O doutor da lei então cai do animal em que ele está, e aquela luz ofuscante do Cristo tira-lhe momentaneamente a visão. E ele reconhece o poder de Jesus apenas ouvindo pela primeira vez a voz de Jesus. Tanto é que ele pergunta ao Cristo: que queres que eu faça? A partir dali, este homem vai se tornar um cristão. Vai encontrar Ananias e é Ananias que lhe devolve a visão aplicando-lhe o passe. Olha o passe. Colocando as mãos sobre ele e dizendo em nome de Jesus: Saulo de Tarso, em nome de Jesus, volte a ver. Imediatamente Saulo volta a ver. Reconhece ali Ananias, mas Saulo vai se tornar um grande discípulo de Jesus. Muda de nome. Por isso que nós conhecemos não Saulo, e sim Paulo de Tarso, a forma grega como se escrevia Saulo. E ele então, modificando o seu nome, passa a seguir Jesus. Mais do que isso, ninguém como Paulo de Tarso foi capaz de disseminar nas suas viagens aos quatro cantos quase do planeta conhecido à época, levando a mensagem de Jesus, mostrando o Cristo, o amor do Cristo. Dizemos até nós, não fosse isto, não sabemos não, se o cristianismo não teria ali, na Palestina mesmo, desaparecido, como tantas outras religiões desapareceram. Saulo um dia conhece Lucas. Lucas era um médico que veio conhecer Jesus. Lucas não sabia que Jesus já havia morrido, mas Paulo de Tarso diz a Lucas a vida de Jesus, conta-lhe a vida, e Lucas converte-se. Não sei se sabe, isso é interessante saber. Segundo o livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, pelas mãos do nosso querido Chico Xavier, Lucas é a pessoa que diz a Paulo de Tarso: se nós seguimos ao Cristo, por que então não sermos chamados de cristãos? Diz-nos o livro que é a primeira vez que nós adquiriremos o aspecto de cristãos por seguirmos o Cristo Jesus. E assim ficou. Paulo pede a Lucas que escreva uma biografia de Jesus. Lucas, você é um homem com muito conhecimento, é um doutor, é um médico, escreve muito bem. Gostaria de lhe fazer um pedido, que você faça uma biografia do Cristo. Lucas pergunta, mas como eu faço isso? Você
vá até Éfesos, onde vive Maria, mãe de Jesus, e fique com ela, e colha dela tudo o que ela puder lhe contar sobre Jesus. Foi dessa forma que nasceu o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas colheu de Maria o Evangelho de Jesus. Por isso o Evangelho de Lucas, busque reparar. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, notamos que é um evangelho mais forte, mais rude até. Mas quando nós lemos o Evangelho de Lucas, notamos que o Evangelho de Lucas é um evangelho mais amoroso, é um evangelho mais calmo, mais meigo. E a explicação é esta: porque foi Maria, a mãe do Cristo, que dita a Lucas os acontecimentos de Jesus, enquanto ela conviveu com ele. E depois também conversando com os apóstolos que conviveram com Jesus. Olha que lindo isso, não é? Então nós vamos, na casa espírita, falarmos coisas como estas. Contarmos um pouco do amor de Paulo. Paulo tem uma frase que é, no mínimo, fantástica. Diz-nos Paulo: não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Porque Paulo ele viveu de tal forma, depois que se converteu ao cristianismo, que pôde dizer: não sou eu mais quem vivo aqui, e sim o Cristo. Paulo nos deixa cartas que ficaram conhecidas para nós como epístolas, porque Paulo passou a ser muito requisitado pelo povo de sua época. Ele fundou muitas igrejas cristãs, ele fundou templos cristãos espalhados por toda a Palestina, pelo sul da Grécia, até na Europa. Então, ele começou a ser chamado para voltar a estas casas, para revigorá-las. Paulo já estava ficando idoso quando ele teve a ideia, influenciado por Jesus, de escrever cartas a estas nascentes cristãs. E então elas ficaram conhecidas como epístolas. Epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Em Corinto, Paulo também funda um grande núcleo cristão que se desenvolve muito grande. Então, de vez em quando, aonde ele estava, se fosse em Jerusalém, ou aonde fosse, ele então escrevia cartas e mandava que levassem essas cartas, que ficaram então por nós conhecidas como epístolas. Falava-nos do amor, falava-nos do perdão, falava-nos de Jesus, dizendo que Jesus é nosso irmão. Jesus é amor. Ore, dizia Paulo, peça e você vai obter. Porque foi o Cristo que nos disse isso um dia. Está vendo? Então, nessas reuniões, onde você irá receber os passes, você vai ouvir falar um pouco do Evangelho de Jesus. Nós espíritas, como você está vendo hoje, abraçamos Jesus. Somos cristãos. Não nos importa se dizem que não somos. Nós sabemos o que somos. E não podemos ser espíritas se não formos cristãos. Porque para nós o espiritismo é Jesus voltando novamente. Não mais aquele Jesus que reconhecemos foi manipulado pelos homens, foi distorcido. Criou-se até guerras santas em nome de Jesus. Ainda há pouco tempo vemos isto. Guerras religiosas que se matam em nome de Jesus. Como pode? Eu fico imaginando, como pode, meu Deus, como se pode matar em nome de Jesus?
Tudo menos isso, não é? Mas ainda vemos isto. Então, o Cristo que se nos apresenta hoje dentro da casa espírita é um Cristo envolvido com as leis morais. Porque as leis morais de Jesus, os ensinos morais do Cristo, ninguém mexe. Você pode mexer na historicidade de Jesus, você pode mexer na parte de sofrimento de Jesus, você pode mexer nos acontecimentos históricos de Jesus, mas nos ensinos morais do Cristo, eles têm que ser imutáveis, iguais em todos os templos cristãos, seja que denominação tenha, seja. O importante é que lembremos os ensinos morais de Jesus. O Sermão do Monte. Quantos ensinos morais existem ali, a fim de que nós tenhamos condições de entender a aflição, de entendermos o quanto é bom sermos calmos, mansos, né? Pacíficos, de entendermos por que a misericórdia é bom para nós e para o nosso semelhante. Quantas coisas mudaríamos na terra se pegássemos esse código de honra moral, as bem-aventuranças de Jesus, e as colocássemos em prática. Gandhi, não me esqueço disso, Mahatma Gandhi afirmava, perdessem todos os livros religiosos da humanidade, de todos os maiores religiosos que a humanidade já conheceu, e se salvasse tão somente o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, olha a afirmação de Gandhi, nada teria se perdido. Quão profundo é isto, hein? Um outro religioso, de uma outra seita religiosa, envolvido com outros conhecimentos religiosos, afirmando, porque conheceu, porque vivenciou, porque entendeu esses ensinos de Jesus, através do Sermão da Montanha. Veja que coisa! Nada se teria perdido. Então, querido irmão, querida irmã, você que esteve comigo nesta noite, que ficou nos ouvindo, quando desejar conhecer uma casa espírita, o faça. Há muitas casas espíritas em Jundiaí e região, com horários diferentes, com dias diferentes, onde eles vão te oferecer os passes, a água fluídica e também a evangelioterapia. E aí você poderá se beneficiar disto. Não precisa ter medo, não tenha medo. Na casa espírita, toda casa espírita está alicerçada nos bons amigos espirituais, em Jesus, no Cristo, nos seus ensinos, em Maria, mãe de Jesus. Os espíritas gostam de Maria, mãe de Jesus? Seguem Maria perfeitamente. Maria, mãe de Jesus. Maria tem um trabalho frente à humanidade, segundo um livro de Ivone Pereira, fantástico, chamado Memórias de um Suicida. Se você não leu, o leia. Memórias de um Suicida, em que vai nos contar a história de um homem que se suicida. Um homem muito conhecido no Brasil. Não vou falar o nome. Eu espero que você procure conhecer. E este livro conta-nos que é Maria, a mãe do Cristo, a responsável por cuidar de todas as pessoas que adentram ao suicídio, em busca de solucionar os seus problemas, tão somente os prejudicando e os aumentando. Então sim, os espíritas têm por Maria, mãe de Jesus, um respeito muito grande. Claro que sim. Então você é nosso convidado. Quando desejar frequentar uma de nossas casas espíritas, busque saber os horários e venha
nos visitar e nós todos, de qualquer das casas espíritas, posso falar isso em nome dos meus irmãos espíritas, não tenho dúvida disso, ficaremos felizes em te receber. O relógio passa muito rápido. A hora do nosso programa, eu não sei o que acontece. A gente começa a falar, quando a gente bate o olho naquele reloginho que fica ali em frente da gente, a hora já está indo cada vez mais rápida. E a gente vê que os 30 minutos já estão no final. É verdade. Dissemos a você que estaremos muito felizes entrando dentro da sua casa todas as terças-feiras e todos os domingos. Agradecemos a você por você nos sintonizar, por você adentrar ao nosso programa, deixando que nós falássemos ao seu coração, porque creia, tanto eu quanto o Rodrigo, falamos com o nosso coração a você. Falamos com a maior sinceridade que podemos deixar. Nós iremos terminar o programa, não antes de desejar ao seu lar, não antes de desejar aos seus familiares muita saúde. Olha, vou te dizer uma coisa. Se você tem um doentinho em casa hoje, eu falei tanto de Maria hoje, não falei? Falei sim. Põe um copinho d'água ao lado do seu parente querido, uma criança, papai, mamãe, um irmão, alguém da família. Faça uma prece a Maria. Rogue que Maria abençoe aquela água e dê ao seu ente querido doentinho para tomar. Jairo, meu querido Jairo Silvestre, ele me disse um dia: Ari, todas as noites eu coloco um copo d'água antes de dormir, orando que aquela água possa ser fluidificada e no dia seguinte eu a tomo antes de começar o meu dia. Eu disse, que bonito, Jairo. Não desista do bem, pois o bem nunca desistirá de mim, nem de você, nem de ninguém. Que o Cristo nos ilumine a todos, que assim seja. Até a próxima. Uma mensagem linda, né? Trazida pelo Ari Soares, sobrinho da cidade de Jundiaí. E agora, para nós entrar pelo segundo momento, nós queremos antes pedir a sua ajuda. Ajuda para a entidade Clínica Jesus Nazaré, que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. A sua ajuda é muito importante. Seja um doador, faça uma visita, marque uma visita pessoalmente, fazer suas doações. O telefone para você marcar a visita é 3235-3129. Estamos aguardando você. Queremos agradecer você que nos acompanhou todo esse momento. Lembrando que toda semana nós temos um expositor espírita de outro lugar, de outra cidade, com temas também diferentes. Lembre que você pode acessar o YouTube, colocando o programa Elucidações Espíritas, você acompanha toda a nossa programação. E também TV Cidadania, canal 7, às 11 horas da manhã. Fique com Deus e um forte abraço.